Meu Deus, que voz é essa, bicho? Opa, o que eu tô fazendo? Não tá começando a gravar. Gente, que caos. Ah, aqui tá gravando. Ah, já tá gravando? Tá. Aqui ainda não apareceu. Aí, foi, agora sim. Olá, gente. Depois de vários Oi, problemas gente. técnicos, a gente tá começando essa aula com um pouco de atraso. Mas vai dar tudo certo. Tá todo mundo me enxergando bem, né? Só pra ter certeza. Tá. Eu vou supor que isso é um sim. A nossa aula hoje vai se tratar sobre o último livro que falta, né, para analisar, das obras obrigatórias da FUVEST, que é o Nove Noites, do Bernardo Carvalho. E, bom, o Bernardo Carvalho é um dos grandes nomes da literatura contemporânea, né? Ele é nascido no Rio de Janeiro, em 1960. E, então, tipo, é um autor, né, que tem obras muito recentes. Esse livro mesmo é de 2002. E, enfim, ele ganhou alguns prêmios. Eu coloquei aqui algumas outras obras que são famosas, né, de autoria dele. E, bom, só para fazer um comentário, né, que eu acho muito legal que a FUVEST tenha colocado essa obra para a gente, enfim, ir se aproximando dessa literatura mais atual, né, para a gente ver que tem muita coisa interessante sendo produzida atualmente, para a gente não ficar só muito ligado aos clássicos, né, esse cânone mais consolidado já. E, enfim, é um movimento que parece que está sendo cada vez mais frequente, né, pelas provas de vestibulares, se atualizando assim, né, marcando o passo com essa literatura mais recente. Isso é muito, acho que isso é muito legal. Então, só para contextualizar também, localizar um pouco, né, essa obra no panorama literário contemporâneo do Brasil, ela faz meio que parte dessa literatura anos 90, anos 2000. E é um momento, né, como disse um professor nosso, que inclusive falou sobre esse livro, o professor Emerson, é um momento em que o Brasil tá, a literatura brasileira está começando, tipo, a tentar pensar outros jeitos de pensar o Brasil, né? Se antes, nos anos 70 e 80, a gente tinha uma coisa muito ligada essa perspectiva dessa memória recente da ditadura, dessa perspectiva de redemocratização, agora é o momento em que, tipo, essa literatura começa a se ligar com questões mais plurais de identidade, né? Como manter essa democracia, como pensar esse Brasil, enfim, que agora que está, enfim, que já está democrático e tudo mais, como manter isso. E tocando, né, em alguns temas que, bom, vão aparecer de uma forma ou outra esse livro, por exemplo, a questão indígena, que faz parte, né, desse novo paradigma, dessa nova perspectiva de colocar identidades plurais e tudo mais. De um jeito ou de outro, esse livro acaba tocando bastante nisso. Então, começando a falar do romance em si, né, o Nove Noites. É, é um livro, só para já dar um pouquinho um breve resuminho, né, do que a gente vai se alongar mais nos próximos minutos, sobre a história, né? Ele vai falar desse sujeito, esse nosso narrador, que está atrás. Não sei se vocês já leram o livro, se vocês estão lendo, se pretendem ler, mas é esse narrador que se depara com essa história de um antropólogo que se suicidou aqui no Brasil. E é uma história real, né? Não é uma ficcionalização, é um dado concreto mesmo. Existiu esse antropólogo chamado Boel Quinn. E a partir desse dado concreto é que ele monta essa narrativa. Então, a gente poderia dizer que é um romance desse gênero da metaficção que eu coloquei aqui, porque ele pega esse dado historiográfico e, para preencher essas lacunas que, enfim, não estão muito bem colocadas, né, esses pedaços que faltam, ele vai preenchendo isso nesse jogo de ficcionalização mesmo. Então, por isso que a gente chama isso de metaficção, e aqui, né, tem um trabalho muito forte, juntamente da memória, de uma memória concreta, né, real, de um fato do mundo verdadeiro, né, digamos assim, fora da ficção, mais a imaginação, né, mais esse processo criativo de preencher esses vazios que existem em torno desse fato, né.
Então a gente vê que esse livro, né, como é um livro nesse traço da investigação desse narrador indo atrás para tentar reconstituir essa memória concreta, mas de alguma forma perdida também, a gente vê que tem esse traço da investigação, é uma coisa meio jornalística também, e parece às vezes que a gente está lendo uma grande reportagem sobre, não sei, uma busca detetivesca até de alguma forma. E é nesse sentido que a gente vai falar também dessa reconfiguração do gênero de mistério, né? O gênero da narrativa do mistério, que a gente está acostumado a ter uma visão, né, da narrativa de mistério muito atrelada assim essa coisa, né, meio espalhafatosa do detetive que é, se coloca em situações de risco de vida para conseguir descobrir isso. Então parece que aqui não é bem assim, né? Esse narrador que está investigando, que está buscando reconstituir essa história, apesar, né, dele enfrentar vários incômodos, vários sofrimento mesmo, perturbações, ele está em posições mais confortáveis, né? Ele nunca se coloca em sérios riscos, enfim, situações muito graves nem nada. Então, parece que existe esse outro lado desse gênero de mistério que, enfim, a gente também vai desenvolver melhor, que tem algumas outras camadas. E por último, eu queria falar dessa biografia dupla, porque apesar de ser esse narrador tentando traçar, né, essa história de uma outra pessoa, de alguma forma também contando a história de uma pessoa que não pode se contar, né, porque ela já está morta. A gente também observa muita da própria biografia desse sujeito, né, que está atrás de tudo isso. Então essas duas histórias em paralelo às vezes vão se sobrepondo uma em cima da outra. Então uma questão de fragmentos mesmo, e de recompondo esses fragmentos, que é um jogo que vai se desenvolvendo pela narrativa, e nós, leitores, também temos que estar muito atentos a isso, a tentar realmente interpretar isso, né, e dar esses nós, onde às vezes é muito impossível de se fazer isso. É um romance, é um estilo bem é, ambíguo, bem instável essa narrativa, então muitas vezes a gente vai ter problemas de leitura, né, digamos assim, porque é uma leitura que não é fácil, no sentido de entender cada pedaço dessa narrativa. E um desses motivos, né, está justamente no formato desse livro, que é feito de dois narradores, na verdade, que é esse narrador anônimo. E aqui eu tô. Dada, Oi. só uma pergunta que a Maria perguntou se a biografia seria um jeito de escrever. Um jeito de escrever. Desculpa, eu não tô lendo o chat, gente. Não sei por que isso tá acontecendo, mas Eu, tudo eu, bem. eu, eu, eu Aham. vou Tá, fazer as perguntas obrigada, João. quando elas Então, surgirem. um jeito de escrever, tipo, não sei se é exatamente um jeito, eu acho que tem um pouco desse caráter. Porque não é exatamente ele tentando recompor toda a vida, né, desse antropólogo. Ele está muito focado em descobrir por que ele se matou. E isso a gente vai entender um pouco melhor quando o João for contar realmente as partes, o enredo do romance. Mas, então, não sei se eu diria um jeito, né? Mas a gente poderia dizer nesse sentido biográfico da coisa, porque a gente vai conhecendo duas histórias. Essa do Buell Quinn, que é o antropólogo, o etnólogo, e o próprio narrador, esse narrador anônimo, né? Esse primeiro narrador, digamos assim, que a gente pode pensar se não é o próprio Bernardo Carvalho. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas acho que vai ficando mais claro ao longo da aula, tudo bem? É, eu não tô vendo o chat, gente, mas eu vou continuar, tudo bem? Então, nós temos essas duas vozes narrativas diferentes, que é esse narrador que é o próprio investigador, né, esse detetive, bem entre aspas, que a gente poderia pensar, será que ele é o Bernardo Carvalho, já que se trata de uma metaficção, né, de uma autoficção de algum modo? A gente sabe que são questões, tem muitos eventos, né, nessa narrativa que foram da própria vida do Bernardo Carvalho. Ele coloca, né, no final do livro, depois que ele acaba, que muito do que se passou ali, realmente, esse interesse todo por esse antropólogo é uma questão do próprio romancista. Então a gente pode se perguntar, né, será que esse narrador é o próprio Bernardo? Muitas vezes a gente tende a dizer que sim,
E parece que sim mesmo, mas só tomemos cuidado para não colocar, porque nada aqui nesse livro é definitivo, sabe? Então é difícil você realmente afirmar, não, é o Bernardo com certeza. Esse jogo da sugestão é o que importa muito nesse livro. Então a gente pode pensar que pode ser o próprio romancista, esse narrador que não se apresenta com nome, né? E, no segundo lugar, existe esse autor das cartas, eu não sei se vocês leram, se já começaram a ler e tal, mas toda vez que o livro, os capítulos aparecem em itálico, quem fala é esse tal de Manuel Perna, que é o autor de algumas cartas, né? E ele se dirige sempre a um você, que a gente não sabe exatamente quem é, mas que, pelo menos para mim, né, como o primeiro capítulo já começa com essa carta, a gente fica com a impressão, no primeiro momento, assim, de que esse você pode ser o próprio leitor, né? Parece que ele estava se dirigindo a mim, leitora, nesse primeiro momento. E então eu trouxe aqui, né, uma parte desse começo, que eu acho que anuncia, né, direitinho, tipo, o que a gente pode esperar dessa narrativa. E ele coloca o seguinte, esse tal de Manuel Perna. Vou lhe dizer muitas coisas. Sei o que espera de mim e o que deve estar pensando. Mas não me peça o que nunca me deram, o preto no branco, a hora certa. Terá que contar apenas com o imponderável e a precariedade. Do que agora lhe conto, assim como tive de contar com relatos dos índios e a incerteza das traduções do professor Pessoa. As histórias dependem, antes de tudo, da confiança de quem as ouve e da capacidade de interpretá-las. Então ele já está nos avisando, né, de antemão, o que a gente pode esperar. E avisando para a gente não ter essa expectativa uma coisa muito dada, muito fácil, né? O preto no branco, é, uma coisa bem amarradinha. A gente vai ter que lidar com essa precariedade da narrativa, com essa questão do imponderável, das múltiplas possibilidades, das várias contradições, ambiguidades que estão em jogo. Enfim, em toda essa história que ele está tentando, que agora o Bernardo, né, ele está tentando reconstituir, o Bernardo. E, enfim, né, ele vai. E é muito interessante essa última frase, né? A história dependente de tudo da confiança de quem as ouve. Então ele está quase que oferecendo, né, firmando um pacto com a gente, né? Como se ele pedisse, assim, se entrega nessa narrativa, confie. E, bom, ele já está nos colocando também numa responsabilidade de interpretar, então de preencher essas lacunas que a própria narrativa vai oferecer com a nossa interpretação, a nossa imaginação, a nossa capacidade, enfim, de ler, né, essa narrativa e confiar nela. Mas é um jogo muito difícil que ele propõe, porque ao mesmo tempo que ele já firma esse pacto de confiança, a gente vê que é muito difícil confiar nessas narrativas, porque tudo é muito contraditório, tudo é muito tensionado. Então, é difícil, apesar de a gente é como se a gente se jogasse nessa narrativa com um pouco do pé atrás, porque parece que nada se encaixa muito bem, como a gente vai ver nos próximos slides. Eu passo a palavra para o João, então, se restou alguma coisa a dizer, pode complementar. Eu vou falar bem pertinho do microfone, porque a gente já presenciou que eu tenho, enfim, coisas de quarentena. Tenho vizinhos que às vezes ouvem música muito alto, então eu tenho que moderar um pouquinho. É, enfim, o enredo, né, ele gira todo em torno dessa morte, desse suicídio, desse etnólogo, né, o Boalquin, que foi realmente um antropólogo que veio dos Estados Unidos para o Brasil numa missão da Universidade de Colômbia para estudar os índios ali na região mais ou menos do Xingu, né, no norte do Brasil. É, pois bem, esse suicídio, né, que é a peça fundamental, né, da investigação desse jornalista, né, que é o narrador personagem, que é o, entre aspas, Bernardo. Pelo amor de Deus, se alguém, sei lá, se aparecer alguma questão parecida com essa na FUVEST, nunca falem que o narrador é o Bernardo, porque
é aquela velha coisa de você não confundir o narrador com o autor, por mais que tenha essa relação ambígua, né? Então, ele começa então a ficar obcecado com esse caso desse suicídio, né? Ele lê, então, num artigo de jornal, um artigo que existiu, se vocês forem pesquisar na internet, no Google, vocês acham, na Folha de São Paulo, de uma antropóloga fazendo uma resenha crítica de um livro de etnologia, e ela cita de passagem esse Buell Quinn, né, e o suicídio dessa pessoa. Então isso chama a atenção muito dele, e ele vai atrás dessa antropóloga, ele vai atrás de outras pessoas querendo saber a verdade, quais os motivos pelos quais esse antropólogo se matou. Então, a gente tem essa investigação, né? E ao passo que ele vai reunindo, né, ele vai consultando cartas, documentos oficiais, e vai entrevistando pessoas que não tiveram é, não tiveram contato com o Buell Quinn, porque, enfim, 1939 faz muito tempo, a maioria das pessoas já morreu, né, à altura do presente, entre aspas, do livro, né, que é mais ou menos 2001, 2002, ali quando o livro foi publicado. É, então ele vai atrás de pessoas que ou geralmente pessoas que tiveram cujos seus pais, os tios, né, enfim, tiveram relação com esse antropólogo, né? E cada uma dessas pistas que ele encontra dizem alguma coisa diferente. Dizem algo diferente. Então, um fala que não sabia o que ele podia estar passando pela vida, mas ele recebeu uma carta sobre o divórcio dos pais, né, dele. O Belcoin recebeu uma carta sobre o divórcio dos pais. Então a gente tem uma hipótese para o suicídio, né? Outro diz que ele estava com uma doença, né, possivelmente sífilis. Então outra hipótese para um suicídio, né? E também outros dizem que, e essa é uma que vai recorrendo ao longo do livro, que é uma traição que o próprio Boel Quinn menciona, né, da mulher dele com um amigo ou com um cunhado. Enfim, e essa é a versão dos índios, essa é a versão dos indígenas Craô, né, é uma comunidade do Tocantins, do Tocantins, e com quem ele conviveu, né, com quem ele passou a maior parte do tempo em seus últimos dias. E essa é a versão que eles dão, mas os outros antropólogos, né, para confrontar essa versão, dizem que ele não tinha esposa, né, ele de fato não tinha esposa, né. Também tem essa a possibilidade da traição da mulher com o irmão dele, mas ele também não tinha irmão, né. E os antropólogos dizem que mulher pode significar muitas coisas, né? Mulher pode significar para os indígenas a irmã dele, pode significar a mãe dele, pode significar uma prima. Então, não existe ali uma exatidão do que isso aconteceu, né? Enfim, a gente tem a gente tem essas hipóteses que o autor, que o narrador, né, vai levantar para o suicídio do Wellcoin. E entre isso a gente tem relatos da convivência do próprio Coen com os indígenas, né? Então sabe-se que o Wellcoin ele teve relação, ele estudou indígenas das ilhas do Fiji, no Pacífico, né? A quem ele de uma certa forma idealizava, né? Como pessoas de um porte grande, né, físico mesmo, de um porte físico, né, musculoso, né, de uma certa forma bem bonitos, né, o próprio Boyle Quinn descreve. E quando ele chega no Brasil, ele tem uma outra relação com os indígenas do Brasil, quase de um desprezo, né? Porque eles são muito diferentes dos indígenas do Fiji, né? Sem contar o fato de que os nossos indígenas, né, no caso, nessa altura, na década de 30, grande parte deles já está dizimada e grande parte deles já está
Então, né, já tem uma escassez ali de uma comunidade específica, né? Especialmente, ele vai primeiro dos Trumai, né? Que é do Xingu, que são os primeiros indígenas com quem ele tem contato, que ele despreza bastante. E eles também, poucos, né? E eles temem uma outra comunidade, com medo de que eles ataquem as mulheres deles e tudo mais. E por causa desse medo, né? Por causa disso que ele acha que é uma covardia, ele despreza, né? E os Crow a mesma coisa, a gente vai ver isso um pouco mais pra frente, né? Mas é importante dizer que ele tem uma visão diferente em relação aos indígenas do Brasil, né? E ao longo do romance, enfim, a gente tem esse paralelo com uma vida, como a Dada já fala, a Maria Eduarda, chamo de Dada, já falou, tem entre o Boelquen e o jornalista, né? Por quê? Porque o jornalista, né, o narrador, o personagem, ele, ele já, na infância dele, ele teve contato com indígenas, né, do Xingu. O pai dele tinha uma fazenda naquela região, na década de 70, mas a gente já tem outro tempo. E então ele teve contato quando ele era criança, né? Mas ele não gostava, né? Ele não gostou da experiência, ele não gostou do contato com os indígenas, então ele carrega também esse trauma em relação a isso, e em relação também ao próprio pai, que, enfim, morre depois, e é a partir da morte do pai dele que ele começa a ter essa relação com o suicídio do Balcoen, né? E o Emerson, né, que é o professor da Letras que fala sobre esse romance, ele fala que existe também uma equivalência nos motivos desses dois personagens, né, entre o Balcoen e o jornalista. Então, tanto o Balcoen como o jornalista, eles têm uma dor que eles carregam consigo, e que cada um vai achar um modo de externar essa dor. Então, o Boelquen, ele resolve essa dor cometendo suicídio. Mas o jornalista, ele resolve essa dor escrevendo, né? Ele relaciona essa dor com as experiências do próprio Coen, e ele externa isso escrevendo, né? Tanto que, enfim, a gente vai ter até várias cenas em que o jornalista ele vai para a aldeia dos Craô, ele tem contato com eles, ele não gosta também da experiência, é, mas enfim, né, ele também já mostra essa equivalência, né? Então o enredo ele gira em torno sempre disso. A gente tem esse suicídio do Boelquen, que é o único fato que a gente pode dizer que é um fato concreto mesmo, né? Ok, aconteceu realmente. É, em torno disso, a gente tem então uma série de incertezas, de dúvidas, de instabilidades, de contradições em relação aos motivos da morte do Quen, né? E ao passo disso, a gente tem essa história do próprio indivíduo que está narrando, né? Que se confunde também de uma certa forma com a história do Quen, né? Enfim, pode passar o slide. A gente tem também uma gama de personagens, né? É, Muitos personagens, eu creio que a maioria são personagens reais, né? Alguns poucos são personagens fictícios mesmo, né? Então a gente tem o Buell Quinn, né? Que é esse antropólogo norte-americano que vem para o Brasil e comete suicídio. A gente tem o jornalista, que é esse narrador personagem, ele não fala o nome dele, né? Mas que ele sai, né? Ele sai à procura do motivo da morte do Quen. A gente tem o Manuel Perna, que é o segundo narrador desse romance, que é um engenheiro de Carolina, né? Uma cidadezinha no Tocantins, perto de onde fica a aldeia dos Craô. E ele é encarregado também do posto indígena Manuel da Nóbrega, né? Que era um posto desses postos de proteção do antigo Serviço de Proteção ao Índio, né? Que hoje a gente, que
enfim, se desmanchou e a gente conhece como a FUNAI, né? E ele também era confidente do Boelquen, né? Então, em todas essas 9 cartas, né? 9 noites, 9 cartas, um dos motivos uma das hipóteses, né, para o nome do romance. Então, ao longo dessas 9 cartas, esse Manuel Perna ele vai revelando coisas acerca do Buell Quinn, coisas que o Quinn contou para ele, coisas que ele ouviu, coisas que ele leu, né? O Manuel Perna ele é responsável por ler, né? Ele lê todas as cartas que o Buell Quinn mandou para as pessoas, né? É traduzida por um professor Pessoa, um tal de professor Pessoa. Então ele sabe, né? Ele está de posse de uma 8ª carta, que é uma carta que está perdida, né? Que o narrador também está procurando essa carta, né? E ele não acha, então essa carta está em posse do Manuel Perna. Enfim, a gente tem Heloísa Alberto Torres, que foi uma antropóloga brasileira e ela foi diretora também do Museu Nacional. Então ela está sob a responsabilidade dela a missão para estudar os índios no Brasil. A gente tem a Ruth Benedict, que é orientadora do Boal Quinn na Universidade de Colômbia. Então ela é encarregada de orientar as pesquisas daqueles que vieram para cá também estudar os índios, estudar os negros, né, a cultura negra no Brasil. A gente tem a Fanny Quinn, que é a mãe do Boel Quinn, que ele escreve várias cartas e, enfim, tem relações com o pai, né? Inclusive envolvendo dinheiro, o dinheiro que o Boel Quinn manda para Fanny, que é para ou para Ruth Benedict, eu não lembro mais, mas para bancar, né? Bancar essa pesquisa depois da morte dele. Com a família, né, do Belcoin eu não coloquei, mas a gente tem o pai, a gente tem a irmã, né, se chama Marion, e a gente tem o pai do jornalista, né, que serve também como uma espécie de condução, né, para essa história, né, para como que esse jornalista chegou ao, ao conhecimento, né, desse antropólogo de quem ele fica então obcecado. É difícil, pelo menos desses aqui, dizer quais que são, então, ficcionais, né? A gente pode dizer que o jornalista é ficcional, por exemplo, né? Por mais que eles tenham um dado de realidade ali no próprio Bernardo, que ficou entre os indígenas na infância dele, né? Inclusive a capa do livro é ele, né? Quando criança, é o próprio Bernardo Carvalho quando criança com um índio e tal. Mas tem essa dúvida, né? Essa dúvida, inclusive, enquanto a coisas que aconteceram a ele. Esse pai dele também, a gente não sabe. E esse Manuel Perna, né? Que também rola uma dúvida em relação a se essas cartas, se essas cartas foram realmente escritas por ele, né? Se ele realmente foi um confidente do Belquem, ou se ele serve aqui como uma espécie de condução para introduzir aspectos pessoais do Quen, né? Aspectos talvez fictícios, a gente não sabe, né? Enfim, acho que pode passar o slide. Enfim, aqui a gente vai fazer uma contextualização breve, assim, né? Eu acho que o momento que importa muito pro romance é a década de 30, né? O período que o Bloco passa, ele fica aqui no Brasil, se não me engano, ele chega em 37, então ele fica de 1937 a 39 aqui, né? 37, então, é o primeiro ano é o ano do Estado Novo, né? O Vargas tendo governado o Brasil por uns anos antes, mas é quando o Estado Novo oficialmente se instaura. E ao mesmo tempo, né, alguns fatos que são mencionados, né, no romance, são a política da boa vizinhança do Roosevelt e um anti-americanismo, né? Então, sei lá, a política da boa vizinhança, talvez vocês já viram em história, é, que era, então, o Franklin Delano Roosevelt, ele decide, então,
instaurar uma política junto com os outros países da América do Sul, inclusive, para estabelecer uma espécie de hegemonia dos Estados Unidos sobre o resto da América, né? De modo a evitar uma influência europeia, né? Isso durante ali, enquanto estamos caminhando para uma guerra, né? Para uma guerra mundial, né? Então, os Estados Unidos ele está tentando fazer ali construir o seu fazer, né, construir umas relações, apertar relações com os países da América do Sul, né, o Brasil principalmente. Eu acho que um exemplo disso, por exemplo, essa grande influência, né, essa grande fama da Carmen Miranda fora do Brasil, ou não sei se vocês já viram, qual é o nome daqueles desenhos? Saludos Amigos da Disney, que tinha aqueles desenhos da Disney que tem o Pato Donald vem pro Brasil, conhece o Zé Carioca. O Zé Carioca, inclusive, ele é criado pela Disney justamente para representar o Brasil, né, como essa imagem da cordialidade, da pessoa que recebe tudo, né, que recebe todos, não sei o quê, essa malandragem também. Ele é criado, né, para fortalecer esses laços, né? Você já foi à Bahia, né, que é outro filme. É, só que ao mesmo tempo aqui, né, no Estado Novo, na era Vargas, a gente está vivendo então um profundo nacionalismo, né? Então, o Vargas ele está fechando tudo ele está se fechando para uma influência estrangeira muito grande, né? E criando e tendo essa gama de empresas então que vão surgindo, né? A gente tem a Petrobras, né, por exemplo, né? O petróleo é nosso, essas campanhas todas que representam todo esse nacionalismo gigante do Brasil, né? E isso gera tudo anti-americanismo por parte dos brasileiros, né? Essa é uma espécie de desconfiança em relação aos americanos nessa política de boa vizinhança, né? Quais são os interesses, então, dos americanos aqui no Brasil, né? E quais são os interesses dos americanos, de antropólogos norte-americanos em terras brasileiras, né? A gente vê, então, a gente tem missões norte-americanas no Brasil, antropológicas, assim como as francesas, né? As missões francesas, né, antropológicas, elas vão inclusive originar a USP, né? O Claude Lévi-Strauss, ele vai dar aulas na USP, né? Ele vai ser um dos primeiros professores da cadeira de sociologia, se eu não me engano. E as norte-americanas também estão vindo, né, para fazer inclusive essa contraposição com as missões francesas. Então esse é o contexto que a gente tem, o contexto principal. Acho que pode passar o slide. Talvez vocês estejam ouvindo um funkão atrás de mim, desculpem. É, Enfim, da década de 60 e 70, já é, então, aqui uma parte da infância desse narrador, né? É quando está correndo a ditadura militar, né? É quando o sistema de proteção ao índio ele é dissolvido por causa de casos de corrupção e etc. E o governo militar ele instaura então a FUNAI, que existe até hoje, né? Em 67. E ao mesmo tempo, né, a gente tem um grande fator desenvolvimentista do governo militar, né? O governo militar querendo fazer esse grande desenvolvimento do país e focando e lançando olhar principalmente para a Amazônia, né? A Amazônia, que era considerado aquele lugar inóspito, né? Tinha até um lema, né? Homens sem terra, não, terra sem homens para homens sem terra, né? Então tinha esse plano de integração nacional que era, enfim, trazer a Amazônia à civilização, né? Igualar a Amazônia, levar empregos para a Amazônia, e um modo de fazer isso seria então fazendo estradas, construindo estradas, desmatando. Tinha uma política forte de desmatamento da Amazônia, né? Então a gente tem a Transamazônica, né? É a principal via enfim, a mais conhecida ali que passa, né? Se eu não me engano, essa foto é sobre essa abertura da Transamazônica. E existia essa ideia,
né, de que os índios, né, eu acho que vocês talvez estejam familiarizados com esse tipo de discurso, inclusive agora, né, de que os índios eles não querem mais, eles querem deixar de ser selvagens, que eles querem se integrar à civilização, que eles querem fazer parte do mundo moderno, etc, etc, etc. Então é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Então, a Amazônia ela está sendo explorada ao máximo, né? Até em busca de minérios, de extração de minérios, e a mão de obra indígena está sendo explorada ao máximo, inclusive por ser mão de obra barata, né? Então, esse é o grande fator aqui dessa época. E o personagem do Bernardo Carvalho, quando ele é criança, né, que o personagem, né, narrador, que ele vai pro Xingu, né, ele fala que o pai dele é separado da mãe dele, então como ele tinha que ficar todas as férias com o pai dele, o pai dele ia pra Amazônia, pro Xingu, né, ele tinha uma fazenda lá, que eles abriam, né, desmatavam ali, geralmente com fogo, né, e ele ia para esse lugar e a experiência dele é justamente nessa coisa, né? Nessa coisa nesse momento dessa abertura de estradas, né? Se vocês verem, tinham muitas campanhas nessa época, né? Que eram feitas em prol desse desenvolvimentismo, né? E contra essa floresta, né? A Dada pode passar o slide, né, o personagem, né, o narrador, ele fala, né, ele começa falando que a visão de inferno que ele tem é a visão do Xingu, né? E de fato, a Amazônia nessa época, né, nesse período, ela é chamada de Inferno Verde, né? Por que Inferno Verde? Porque é um lugar dos perigos, das doenças, é um lugar de mata fechada, é um lugar de difícil sobrevivência enquanto existe floresta. Então isso é conhecido como esse Inferno Verde, junto com todas as coisas da mitologia indígena, né? Desses seres mágicos e perigosos, enfim, tudo isso se junta. Então é comum na década de 70 surgir campanhas como essas, né? Por exemplo, a Amazônia já era, então a gente tem esse navio, né? Chegando com várias coisas, com várias material de construção. Outra, chega de lendas, né? Vamos faturar. Rondônia, a luta contra a selva, como a selva, né, a floresta amazônica fosse essa inimiga, né? E essa ideia de inferno verde, né? Como ele diz, o futuro chegou, finalmente trazido pelo Programa de Integração Nacional do Governo. Terminou a famosa lenda do Inferno Verde, que é uma lenda que é inclusive citada, né, se eu não me engano, pelo Euclides da Cunha, né, sobre os seringueiros, era uma coisa muito comum entre os seringueiros, essa coisa do Inferno Verde. Então, a gente vê isso, né, uma luta contra essa ancestralidade, uma luta contra o que eles sempre consideravam uma coisa selvagem, né, e violenta, uma coisa hostil, né, eles consideravam a floresta como uma coisa hostil, e a cultura indígena também. Então é quando vão acontecer essas integrações, né, da floresta, dessa tentativa de integração da floresta com a civilização e dos índios com a civilização, o que é uma coisa muito difícil. A Dada pode passar? Enfim, o terceiro período é esse período em que o personagem ele está investigando a morte do Quen, né? 2001, para aí já é o governo Fernando Henrique Cardoso, né? A gente está no período de redemocratização, né? A ditadura passou, a gente teve dois presidentes antes, né? O Sarney e o Collor, que foi impeachmentado, acho que na verdade três presidentes, né? A gente teve o vice do Collor, o Itamar Franco, e o Fernando Henrique Cardoso, então, ele é aqui o primeiro governo, entre aspas, pleno, né? O que ele vai continuar, vai levar os 8 anos, né? De eleição e reeleição. Então, a gente tem esse período, após a Constituição de 88, a gente tem essa garantia da demarcação das terras indígenas. Eu recomendo muito que vocês, inclusive, assistam o vídeo
do Ailton Krenak na Assembleia Constituinte, em que ele pede para que as pessoas ouçam ele, né? Assim como ele pede para que as pessoas ouçam os indígenas, né? A gente então tem essa garantia, só que ao mesmo tempo a gente tem um aumento também do desmatamento na Amazônia, né? O Guilherme recomendou um filme também, Transamazônica, Iracema, né, no caso. É, E, e a gente tem, só que ao mesmo tempo, né, contraditoriamente, a gente tem um período, né, um dos maiores períodos de desmatamento, né? Então o governo FHC era visto com muita desconfiança em relação a isto, em relação à preservação, né? É claro, o atual governo é visto com muito mais desconfiança, né? Até porque não existe existe realmente um plano, né, de você né, de retomar aqueles ideais militares, né, aqueles ideais do regime militar. Mas aqui, né, é realmente muito contraditório, né? Então a gente tem nos anos 2000 um dos maiores períodos de desmatamento, né? E é um período também em que, enfim, os indígenas, já estão, eles não estão totalmente integrados à civilização, né? Eles permanecem com com as suas tradições, né? Só que de uma certa forma isso está contaminado também por elementos de fora, né? Isso está contaminado já por elementos exteriores. É, e isso, enfim, a gente vê um pouco depois, a gente vai ver um pouco depois, mas já adiantando, é quando então o personagem do Bernardo, esse narrador, esse jornalista, tô toda hora evitando falar que é o Bernardo, que esse jornalista ele vai para Carolina, né, no Tocantins, e ele tem contato com os Craô, e ao mesmo tempo que existe uma forte tradição deles, né, de iniciação, em que é, enfim, tentam incluir ele na família, né, deles, né? Existem dois lados, né, da aldeia, uma família e outra família, eles têm que disputar, ele tem que escolher qual família ele quer pertencer. Ao mesmo tempo que existem esses rituais ancestrais, também existe uma coisa, né? Enfim, eles pedindo dinheiro para ele, né? Eles tentando compreender essa cultura do branco, tentando compreender essa como que funciona esse mundo, sabe? Esse mundo entre aspas, da civilização, né? Então a gente tem esse momento muito frágil, né? É, Enfim, é isso que a gente tem, né? A gente tem esses três momentos, né? Com a década de 30 sendo o principal, né? Já que então essa vinda dos antropólogos, né? Dessas missões, e que diz respeito ao Quen. Eu acho que agora é a dada. Só um pouquinho. Gente, oh, cara, sempre abro errado. Não, meu Deus do céu. Eu ia falar pra que se alguém que tá vendo a aula agora precisar sair, porque já passou das 5 horas, tudo bem, vocês podem ver, enfim, em um outro momento, vai estar tudo gravado. Mas a gente ainda vai ficar aqui pra terminar. Tá, então. E, bom, a partir de agora a gente vai focalizar algumas questões que se destacam, né, na narrativa. E, bom, como a gente já falou, uma narrativa muito instável, que a- todas as bases, né, que o narrador encontra para tentar sustentar as hipóteses dele, todos esses arquivos, essas cartas, essas fotos, né, que aparecem várias fotos também no romance, são muito contraditórias, né? São permeadas de contradições. E daqui eu coloquei mais uma vez esse trechinho do primeiro capítulo, então retornando, né, que ele coloca, né, que a verdade está perdida entre todas as contradições e disparates. Quando vier à procura do que o passado enterrou,
É preciso saber que estará às portas de uma terra em que a memória não pode ser exumada, pois o segredo, sendo o único bem que se leva para o túmulo, é também a única herança que se deixa aos que ficam, como você e eu, à espera de um sentido, nem que seja pela suposição do mistério, para acabar morrendo de curiosidade. É muito interessante, tipo, a gente notar esse léxico que parece que se volta muito para essa questão da morte, né? O que o passado enterrou, o que se leva para o túmulo, essa questão da herança, né? Uma coisa que passa do morto para o que ficou, né? E, enfim, esse morrer de curiosidade também parece que é uma coisa que vai persistir por todo o romance, sempre permeado, né, dessa memória que não pode ser reconstituída, né, que não pode ser exumada, essa questão do segredo e que permanece segredo, né, um segredo que não se revela, e é isso que vai acontecer no narrativa. A gente acaba não chegando a lugar nenhum, né, todas essas é, provas, essas evidências, né, que ele vai tentando achar, são, são meio vazias, se esvaziam em si quando elas não acabam não levando a nenhuma conclusão, né? Então, por exemplo, existem muito desse material investigativo, né, que ele vai coletando, essas entrevistas com pessoas que se conheceram com ele, cada relato de um ponto de vista, um fala uma coisa, o outro fala o oposto. Então, por exemplo, a questão do casamento, que o Royal Queen, né, é, ele é registrado em um documento como casado, mas ninguém nunca ouviu falar da mulher dele, não se sabe que acontece. Então, muitas vezes essas evidências vão contradizendo, né, esse caminho que o narrador está tentando percorrer. Ele vai, tipo, especulando uma série de hipóteses para tentar responder, vai tentando enfiar uma história de amor para ver se ele consegue pensar o suicídio a partir de um possível coração partido, digamos assim, não sei. E tudo isso parece que vai girando em falsa narrativa, e a gente não chega, né, essa solução. Mas isso já meio que está quase que premeditado, né, nesse primeiro capítulo mesmo. E aqui eu trouxe um exemplinho de uma desse conflito que existe, né, nesse material que ele tem acesso, que ele tem acesso a algumas cartas, né, que ele escreve, que ele vai se correspondendo com algumas pessoas. E, por exemplo, nesse primeiro trecho, ele está escrevendo essa carta à Dona Júlia, e ele diz o seguinte, né, ele conta de uma experiência que ele teve. Ontem à noite, fui a uma festa em homenagem a Humberto de Campos. Houve uns 10 breves discursos sobre sua vida e sua obra. Fiquei espantado com o interesse que o povo de Carolina demonstra por tópicos literários. As pessoas se aglomeravam nas portas e se amontoavam nas janelas para ouvir o que era dito. Só entendi metade, mas fiquei impressionado pelo sério interesse da audiência. E a carta seguinte, que ele vai falar sobre a mesma experiência, mas agora para a orientadora dele, né, orientadora norte-americana, em que ele diz: Querida Ruth, Carolina é um lugar tedioso, analfabetos intelectuais. Os intelectuais são os que usam ternos brancos e gravatas e pertencem a uma sociedade literária. Me juntei com eles numa reunião para homenagear Humberto de Campos, grande poeta do Maranhão. Tudo isso podia ser muito simpático se não fosse pompa ridícula. Então, nós, os leitores e o próprio narrador, ficam muito confusos, né, com essa mudança brusca de pontos de vista, né, falando de uma única experiência. Por que que para essa dona Júlia ele vai exprimir, né, esse entusiasmo que ele teve, né, ao ver o interesse é, literário dessa população. E Ruth, ela vai disso, né, vai zombar dessa sociedade intelectualoide, sei lá, literária, e vai, né, apontar que é tudo muito ridículo, tipo, e isso é uma das várias partes em que a gente vê essas contradições muito explícitas que confundem que
Quando a gente acha que a gente está montando as peças, não dá certo. Quando a gente acha que está chegando a algum lugar, a gente se vê nesse labirinto que, em que a gente se perde completamente. E isso vai angustiando, né, o próprio narrador. E também, né, em relação a essas ambiguidades, é muito interessante notar, como a gente já disse um pouquinho antes, essa relação um pouco de identificação entre o narrador e o Bill Quinn, né? O, Parece que ao longo da narrativa a gente vai tendo algumas passagens que nos levam a fazer essa identificação, como se essas histórias tivessem muitas similaridades, né? Por exemplo, por essa questão de mesmo da pesquisa, né? Porque de algum modo o que o narrador está fazendo é uma pesquisa, né? Sobre a vida e a morte, principalmente desse antropólogo. Então parece que tem muitas horas em que o narrador vai colocando essa história do Buell em paralelo com a dele, como se ele visse ali, talvez inconscientemente, não sei, uma certa correspondência entre os dois, né? Tem um momento, né, que ele vai falar que ele estava contaminado pela loucura dele. Então parece que cada vez que ele conhece mais essa história, cada vez que ele tem acesso todos esses documentos, ele vai enlouquecendo, né? Ele vai enlouquecendo cada vez mais e se tornando de alguma forma parecido com ele nesse sentido da loucura, né? Nesse sentido da tormenta mesmo. Por exemplo, numa passagem no livro em que ele está relatando a experiência dele nas viagens que ele fazia com o pai, por essas aldeias e tudo mais, ele vai enfiando assim umas comparações com o Belcoin que a gente não vê muita relação. Uma hora parece que ele está falando só da história pessoal dele, daí de repente ele traz isso, né? Belcoin também havia acompanhado o pai em viagens de negócios. Mas, se para Quen, que saía do meio oeste para a civilização, o exótico foi logo associado a uma espécie de paraíso, a, a, a diferença e a possibilidade de escapar ao seu próprio meio e aos limites que lhe haviam sido impostos por nascimento, para mim, as viagens com meu pai proporcionaram, antes de mais nada, uma visão da consciência do exótico como parte do inferno, né? Que é essa questão que o João comentou com a gente. Então, ele traz o Belcoin, mas ao mesmo tempo faz essa diferenciação dos jeitos de visão que eles tinham, né, nesse primeiro contato com esse exótico, como ele coloca. E, enfim, tem uma outra passagem que eu trouxe aqui embaixo, que é agora da carta, né? Então, o narrador Manuel Perno falando, em que ele vai relatar uma experiência que ele teve no Rio de Janeiro, com o Dr. Boyle. E ele conta: o Dr. Boyle também me falou de ter visto uma vez, em sua andança pelo Rio de Janeiro, entre a Lapa e o Catete, um templo de colunas em cujo portão estava escrita a frase: os vivos são sempre e cada vez mais governados pelos mortos. Perguntou se eu já tinha pensado naquilo, se eu fazia ideia do que aquilo queria dizer. Perguntou se eu já estivera no Rio de Janeiro durante o carnaval. Estava cada vez mais bêbado. Eu também não estava sóbrio. E nem sei tudo que eu ouvi. Isso, nessa relação com essa última passagem que eu coloquei, que é, na verdade, a última parte do livro, em que ele coloca, que agora é o narrador mesmo falando, virei para o outro lado e, contrariando a minha natureza, tentei dormir, nem que fosse só para calar os mortos. Então parece que existe essa. Quando o Manuel Perno coloca, né, nesse relato dele sobre essa experiência do Rio de Janeiro, esse interesse meio, essa perturbação, né, que essa frase, os vivos são sempre cada vez mais governados pelos mortos, causa no Dr. Buell, parece que é um jeito da gente ver que existem alguns pontos comuns, né, entre o que atormentava de alguma forma o Belcoin e o narrador, né? Essa imagem do Belcoin bêbado, indagando se o Werner já tinha pensado nessa questão dos mortos que assombram os vivos. Parece que também, a gente não consegue deixar de ver uma similaridade com o próprio narrador, né? Tanto no sentido de que ele está tentando reconstruir a história de uma morte, né, de um suicídio, um tema, um tabu, né, na nossa sociedade, e, enfim, em vários povos indígenas também. Então, parece que a morte atormenta os dois de alguma forma. E aqui, quando ele coloca essa questão, fica um pouco explícito isso, né?
E tem uma outra questão aqui bem interessante nessa passagem do Manuel Perna, em que ele fala essa questão da bebedeira, né? Eu também não estava sóbrio, nem sei tudo que eu ouvi. Então isso também já mostra a precariedade, né, dessas evidências que a gente está tendo para tentar construir essa história. Todos os pontos de vista, todos os relatos são sempre nesse. Não sei direito o que eu ouvi, eu estava bêbado, então, voltando, né, naquela questão da confiança, né, que o narrador quer instaurar com o leitor. Ao mesmo tempo que ele quer instaurar, é impossível não desconfiar desses relatos, uma vez que parece que nada se oferece enquanto uma verdade, né? Parece que tem sempre um ponto de vista em jogo, né? E aqui a gente pensa que essa memória, essas lacunas da memória estão sendo preenchidas com relatos muito pessoais, não muito objetivos, que podem não oferecer uma visão realmente concreta do que aconteceu. Então, como confiar nisso tudo, né? E ao mesmo tempo, como não perceber que parece que o Belcoin, de alguma forma, vai se contaminando pelas mesmas. Não, ao contrário, o narrador parece que vai se contaminando por essas mesmas tormentas do Belcoin, né? Os dois parecem estar um pouco assombrados por alguns dos mesmos fantasmas, talvez. Embora o narrador não consiga desvendar o que era tudo isso que assombrava o Belcoin para ele ter recorrido ao suicídio, né? E agora, passando a palavra para o João, deixa eu só pegar minha coisa. É, ela falou, a Dada falou de tabu, né? O tabu é uma coisa que aparece muito no romance, inclusive, né? Tanto em relação à morte, quanto em relação a incesto, né? O narrador, ele faz questão muito de ressaltar essa coisa do incesto, principalmente na cultura indígena, né? Especialmente quando ele é escolhido por uma família, né? Por uma das, quando ele escolhe, né? No caso, uma das famílias a qual ele quer pertencer, né? No rito de iniciação dos Kraô, né? E ele ressalta muito esse fato de que né, em muitas comunidades indígenas não existe não importa a relação, não importa muito a relação consanguínea como a gente dá valor, né, na sociedade ocidental, na civilização ocidental. Então, lá você escolhe a família a qual você quer fazer parte, né? E as mulheres dessa família, você não pode ter relações sexuais, né? Não importa se elas não tiverem laços de sangue, né? Você não pode, né? Isso é uma coisa que os antropólogos eles chamaram atenção, viram muito assim, e o próprio Freud também fala disso, né, em Totem e Tabu. Mas, e também em relação à homossexualidade, né, existe também uma certa ambiguidade em relação a isso, né, então muitas vezes em relatos, né, do Buell Quinn, ele fala dos índios, né, de jogos sexuais que os índios, né, que os homens índios faziam entre si, e de demonstrações, né, de força, de virilidade, né, que eles faziam pro Buell, né, e de índios que queriam dormir com ele, etc, né, e também muitas coisas de tipo relações que o Buell Quinn teve com outras pessoas, né, um fotógrafo com o Manuel Perna, né, também, que é o confidente dele, então tem isso, né. Mas aqui, né, em relação da percepção em relação aos indígenas, né, a gente vê essa percepção muito diferente do que a gente pode encontrar em outros romances de antes. Por exemplo, no romantismo a gente via então o índio como um herói, né? Ele era visto de uma forma idealizada, né? Isso a gente está cansado de saber. É, em romances, né, da década de 70 especialmente, né, do Antônio Calado, por exemplo, um romance chamado Quarup, né, existe menos uma visão de condescendência, uma visão de idealização, né, e menos uma visão de subalternização, né, ou seja, o índio como um ser inferior, né, aos brancos,
mas sim uma visão de condescendência, uma visão de compaixão, de ver os índios de uma forma muito, um tanto vitimizada, né? Para falar de um grosso modo. Mas aqui, né, a visão que o narrador, né, e o Belquem nos oferecem em relação aos indígenas é uma visão diferente, porque eles estão sempre apontando o grotesco dos indígenas, ou hábitos desagradáveis, hábitos que não os agradam, né? Que leva a gente, inclusive, a ficar um tanto até com o pé atrás, né, em relação a algumas coisas, né? Então, aqui, né, nessa parte, uma carta que o Cohen ele envia para Margaret Mead, que é uma outra antropóloga, se eu não me engano, ele fala então da relação do trabalho, né, em relação aos Kraô, que é essa comunidade com quem ele passa o resto da sua vida até o seu suicídio. Então, em relação ao trabalho, ele diz: é muito difícil treinar os nativos por aqui. A única forma de me impor a eles é ficando bravo. Então, por 24 horas, tenho todos os 210 deles aos meus pés, tentando desajeitadamente me satisfazer. Eles ignoram a ideia de se esforçar para ganhar ou receber alguma coisa, já que de hábito podem ganhar muito mais quando ficam emburrados, né? E no outro trecho ele diz: acredito que isso possa ser atribuído à natureza indisciplinada e invertebrada da própria cultura brasileira. Tanto os brasileiros como os índios que tenho visto são crianças mimadas que berram se não obtêm o que desejam e nunca mantêm suas promessas, uma vez que você lhes dá as costas, né? Então ele imprime essa visão que a gente vê, né, como muito negativa em relação aos índios e em relação à própria cultura brasileira, aos brasileiros, né? É, então, ele fica então insatisfeito com essa indolência, né? Como inclusive o Sérgio Buarque vai falar na Raiz do Brasil, com essa indolência, né? Essa indisposição para o trabalho, né? E ele vai dizer como que ele então faz esses índios trabalharem, né? Então ele fica com raiva, né? O modo dele fazer eles trabalharem não é pedindo gentilmente, né? Mas é sempre com raiva, é sempre sendo duro em relação a eles, né? Então ele compara isso com os brasileiros, né? E ele inclusive diz que talvez, né, essa indolência, essa indisposição para o trabalho, esse mimo, né, essa atitude de crianças mimadas, ele atribui então como dos brasileiros, como os brasileiros tendo pego dos índios, né? Então ele faz essa espécie de análise, né, esse julgamento um tanto negativo, né? Pode passar. Aqui já então é um pouco do narrador, né? Quando ele vai visitar a tribo dos Kraô nos anos 2000, né? Que ele quer saber, ele vai visitar os Kraô porque ele quer saber coisas acerca do Bualquen. Então ele vai com um antropólogo, ele pede para o antropólogo que leve ele para essa viagem, né? Que não é o Bualquen, não confunda, é um antropólogo qualquer. É, e ele tende, né, a estranhar e a desgostar esses costumes dos índios, né? Então, aqui é quanto a pintar, né, o corpo, né, pintar com urucum, pintar com genipapo, né, que a gente geralmente vê, né, aquela tinta preta, tinta vermelha. No final da tarde em que chegamos, logo depois de me instalar, saí à procura do antropólogo e do seu filho, que ficaram em outra casa. Encontrei-os de short e sandália, em Roma como os romanos, com os corpos pintados de urucum. Achei graça de ver o antropólogo e o filho pintados dos pés à cabeça. Ri deles, mas o meu riso não durou muito. Parece assim que percebi a expressão de perplexidade com que reagiram, né? Então ele ri, né? Ele acha engraçado, ele não trata como uma coisa respeitosa, né? Ele não vê e fala tipo, ele não trata como de uma forma ou normalizada ou de uma forma respeitosa, mas ele tem essa coragem, essa ousadia de rir
né, do modo como eles estão apresentados. E o antropólogo ele fica em choque, né, que também é uma coisa que contrasta com o próprio Balquem, né? O próprio Balquem, quando ele chega no Brasil, ele vê o modo como os índios se vestem, o corte dos cabelos deles e fica meio ele acha graça também, né? Então existe aí, né, talvez uma coisa ética, né? No outro trecho mais à frente, o narrador diz: Nada aconteceu comigo naquela noite, mas prevendo a iminência do batizado que me preparavam, afinal, para que teriam me apresentado as mulheres da minha família, se não fosse para me dar um nome em seguida? Procurei o antropólogo e deixei bem claro que não estava disposto a ser coberto de penas ou a ter o cabelo cortado à moda craô, e que lutaria até o final para me defender. Ele deve ter ficado surpreso com a minha reação e a falta de espírito coletivo, né? Então, de novo, essa surpresa e, de novo, essa rejeição às tradições indígenas, né? De novo, essa indisposição, no caso, às tradições indígenas, né? O narrador, ele não quer saber disso. Então, ele fica, né? Ele apresenta, então, também uma espécie de imagem negativa, né? Né, nesse trecho inteiro, inclusive, tudo que os indígenas fazem, ele tenta contrariar, ele tenta não fazer, ele arranja uma desculpa, ele quer fugir das obrigações da comunidade, né? Então, existe essa visão, né, da civilização que rejeita as práticas e os costumes indígenas. Pode passar o slide. E aqui é uma parte muito importante, né, que eu acho, né? Eu acho que é a síntese, né, de tudo isso. Aqui, né, então é quando o antropólogo ele decide ir embora da comunidade e ele volta para São Paulo, né? E ele diz: assim como os índios o adotam quando o recebem na aldeia, eles esperam que você também os adote quando vão à cidade, né? Então, ele pratica esse ritual para fazer parte da família, né? Para fazer parte da família da família que ele escolheu, né? Que ele foi obrigado, nesse caso, a escolher ali. E então é quando eles adotam ele, né? E tratam ele como criança, né? Que como ele chega a falar. Só que quando ele volta, então é ele que adota eles, né? Então é uma família mesmo, é uma ideia de família mesmo. Então se ele estiver longe da aldeia, né? Da comunidade, ele tem essa responsabilidade com a família que ele escolheu, né? De volta a São Paulo, depois da minha passagem pela aldeia, comecei a receber telefonemas a cobrar. Os índios me ligavam sempre que passavam por Carolina. Pediam coisas, em geral dinheiro. Não faziam a menor cerimônia, como se agora fossem meus filhos. De criança, eu tinha passado a pai relapso, a quem finalmente é dada a chance de reparar seus erros passados e sua ausência. É difícil entender a relação. São os órfãos da civilização. Estão abandonados. Precisam de alianças no mundo dos brancos, um mundo que eles tentam entender com esforço e em vão. Então, né, ele chega, né, então ele tem que ter essa responsabilidade, que inclusive ele não quer ter essa responsabilidade com essa família que ele escolheu, né, que está numa comunidade de indígenas, né, de pessoas tão diferentes a ele, né, e, e é como ele diz, né, é como se ele fosse então um pai, né, um pai relapso, um pai ausente, né, que então é dada essa chance de reparar os seus erros passados, né? Mas quem é esse pai ausente, né? Não é exatamente ele, né? Esse pai ausente seria essa civilização, né? Esses brancos, né? Que, enfim, né? É uma espécie de dívida, né? Histórica, como a gente conhece, né? Como falam por aí, que depois, né, dessa dizimação dos indígenas, de toda a exploração da terra que eles já viviam, né? Então ele fala que vai dar a chance dele pagar essa dívida, né? Em um momento aqui, que eu acabei suprimindo, ele diz que ele é o eterno devedor, né? Então é exatamente essa a imagem, né? E eles são os órfãos da civilização, né? E eles estão abandonados. E para sobreviver nessa nessa civilização, nesse Brasil que
foi totalmente dominado por uma, né, por uma etnia diferente da deles, né, eles têm que se adaptar, né, eles tentam se adaptar. O problema é que eles não conseguem se adaptar a essa nova essa nova configuração, né, dessa terra. Então, aqui ele lança essa ideia, né? Então, toda essa rejeição, né, tanto do Boalquém, né, inclusive o Boalquém talvez esteja tenha uma coisa, uma dimensão maior, né? Uma dimensão de quem vem de um país e de um país imperialista, né? Vamos dizer assim mesmo, imperialista que tenta estender os seus domínios sobre o resto da América, né? Aí naquela época, né? Então e ele, né, o Alcuin americano, né, essa síndrome de escolhido, né, ele se vê superior a tanto aos brasileiros quanto a esses indígenas, né, e se vendo superior, criticando esses costumes, ele então rejeita, né, esses costumes, rejeita essa tradição, né, e aqui é a mesma coisa que o narrador está fazendo, ele está rejeitando essa tradição, né, dos indígenas, né, quando ele não quer ser pintado de urucum, quando ele não quer ser pintado com a tinta do genipapo, quando ele não quer cumprir o ritual para fazer parte da família, né? E quando ele volta para São Paulo, ele para de atender os telefonemas, né, deles pedindo dinheiro, né? Pedindo outras coisas, mas em geral dinheiro. Então esse dar as costas, né? Aqui. Então a gente tem essa dimensão também nesse romance, né? No meio de tudo isso, a gente tem essa relação, né, dessa grande civilização ocidental com essas civilizações ancestrais, né, que agora estão se encontrando cada vez mais à míngua, né, dentro do país. Então é isso, essa relação dos indígenas em relação aos indígenas que a gente tem, essas percepções que a gente tem, né, e que de uma certa forma tocam muito hoje em dia, né, dá pano para manga, né, principalmente agora. E é isso. Eu tava falando pra mim mesmo, porque meu microfone tava desligado. Mas eu tô indo parar a gravação. Obrigada pra quem tá assistindo mais tarde. Obrigado, gente. Esse aqui é difícil.